Galera, boa noite. Nós tivemos um problema técnico. Quer dizer, estou falando boa noite, mas pode ser bom dia, boa tarde, né? Depende do horário que você vai estar assistindo. Nós tivemos um problema técnico e aí depois, esse vídeo que você está assistindo agora, né? Nós tivemos que mudar, modificar algumas coisas para poder fazer essa live, né? Então, para você não vai ser live, vai ser gravado, mas eu fiz uma live com o Phil BDJ. Ele está aqui do meu lado aí, como você pode ver. Eu vou ler uma passagem da Bíblia, que se encontra em Provérbios capítulo 19, verso 17. Esse mês, no Agregando Valores, nós estamos falando a respeito de ação social. Pessoas que fazem a diferença, né, no mundo através da ação social. E eu quero ler aqui um texto, Provérbios capítulo 19, verso 17, diz o seguinte: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. Fel, eu estava procurando um pouco, né? Aliás, você até me deu uma dica muito boa, é óbvio, né? Quando eu perguntei, Fel, dá todos os seus detalhes aí, conta aí a história um pouco. Aí você falou, cara, entra no meu site. Então, Fel, nome Fel. Eu nunca perguntei, eu conheço o Fel já há um tempo, né, Fel? E eu nunca perguntei para você por que Fel. É apelido, né? Mas eu nunca perguntei, deixa eu falar aqui, ó. Feu significa fogo em francês, que é um apelido que foi dado pelos amigos do Feu na infância dele. O nome do Feu, né? Jefferson Stolfe Januzelli. Ele é empresário, ele é professor faixa preta de judô, terceiro dan, e a faixa preta de jiu-jitsu, segundo grau. É segundo grau mesmo, Feu? Tá certo? Estou indo para o meu 4º grau esse ano no judô e para o jiu-jitsu no 3º. Amém. É isso daí. Ele iniciou a carreira dele em 1986 na Associação Mercibal de Judô. Nessa época, Fel, quantos anos você tinha quando você iniciou no judô? De 8 para 9 anos. Caramba, Fel, então você está treinando faz um bocado de tempo já, né? 33, 34 anos. Só, né? Deixa eu ver aqui. Não sei fazer outra coisa. Eu não sei que você sabe. Vamos lá. Com 32 anos de experiência em competições, o Fel conquistou 79 medalhas de ouro, 37 medalhas de prata e 19 medalhas de bronze, somando 135 medalhas na sua carreira profissional, sendo os mais importantes, né, querido? Eu vou falar já. Bom, o Fel ganhou 135, está quase igual a mim. Mentira, eu estou com 4 medalhas. 4 medalhinhas, Fel. Vai alguma coisa já. Vamos lá. Ele foi bicampeão paulista, campeão sul-americano, ele foi terceiro colocado brasileiro em 2008, vice-campeão brasileiro e quinto colocado mundial em 2007 no judô. Medalha de campeão olímpico, Aurélio Miguel, em 2010, campeão brasileiro em 2010, 2012 de jiu-jitsu, campeão paulista em 2012 de jiu-jitsu, vice-campeão também de jiu-jitsu da Premium Cup e de Campinas em 2017, vice-campeão da Copa King em 2016. E esse detalhe que eu quero passar aqui também, que desde 2008, ele ensina judô e jiu-jitsu na Associação Esportiva Paulinense, né? Aí, em 2010, ele fundou o projeto Jesus e Judô. E depois, né, Jesus Judô para Todos, e depois hoje o projeto chama-se Além da Luta. Ô, Fel, por que mudou o nome para Além da Luta? Esse projeto social, né, ele já tem 10 anos, Denner, e muita gente tinha preconceito em relação ao nome Jesus e Judô para Todos, porque achava que era um projeto estritamente para evangélico, né? Uhum. E é um projeto para cristão. Mas quando você dá essa conotação Jesus e Judô para Todos, as pessoas ainda têm esse preconceito de algumas religiões ou por falta de religião. Então, como eu sempre trabalhei o lado físico, mental e espiritual, eu coloquei projeto Além da Luta. Entendi. Nessa época aqui, você atendia mais de 1.000 crianças carentes, né, com aulas grátis de judô, jiu-jitsu, nos trabalhos de ação sociais. Como é que está o trabalho hoje, esse trabalho de ação social no Além da Luta? Esse trabalho ainda está muito ativo, né? Hoje nós temos um barracão de 500 metros quadrados, tudo com doação, né? A gente mantém esse barracão com doações, mas a gente tem a nossa sede própria, esse barracão é nosso, né? E o projeto ele funciona da seguinte maneira: nós não temos ligação
com nenhuma igreja, nós não temos ligação com nenhuma instituição, seja ela governamental, estadual, municipal. É um projeto autossustentável, onde quem tem dinheiro paga uma mensalidade e quem não tem dinheiro não paga nada e treina do mesmo jeito e tem acesso a tudo aquele que o pagante tem, aquele que não tem condições de pagar tem acesso. Por quê? Porque quem paga, esse dinheiro ele é totalmente voltado para o não pagante e para as despesas de material de higiene, água, luz, refeições que a gente dá, né? Então, nós temos alguns pequenos comerciantes também da cidade que nos apoiam também há 10 anos, e dessa forma nós conseguimos aí conquistar muitas coisas, justamente por não ter nenhum tipo de ligação política, né? Então, isso é um grande diferencial do nosso projeto social. Esse sistema eu criei há 10 anos atrás, justamente por perceber que alguns projetos sociais começavam muito bem e terminavam muito mal. E por que os projetos começavam e terminavam? Porque quando uma pessoa saía do governo, a outra pessoa que entrava no lugar fazia questão de acabar com aquilo que o governante anterior tinha feito. Né? Então, eu percebendo isso aí, eu preferi não ter nenhuma ligação com algum tipo de instituição relacionada a Estado, município, enfim. Então, nós nos sustentamos, né? Depende só de nós e de Deus. Né? Nós plantamos e Deus dá o crescimento. Eu lembro de um vídeo que você tinha postado no seu canal, deve estar lá nesse vídeo, quando você foi condecorado com o título de cidadão paulinense. Está lá esse vídeo ainda? Tá, esse título de cidadão paulinense, nem sei, estava aqui. Ah, tá aqui atrás de mim, ó. É aquele título ali, ó. É o título mais alto que um cidadão da sua cidade pode ter, né? E eu ganhei esse título aí há uns 5 anos atrás, justamente pelo versículo que você leu, né? Quem se compadece do pobre, a Deus empresta. Né? E a palavra compadecer é a palavra compaixão, né? Foi o que Jesus Cristo teve quando ele viu aquele homem que tinha sido assaltado, tinha sido totalmente denegrido, totalmente exposto, né? Apanhou, ficou à beira do caminho, né? Passou um pastor, não fez nada, passou um padre, não fez nada, passou um levita, não fez nada, e aí veio o bom samaritano que teve compaixão, né? que se compadeceu da situação, carregou o homem, levou para a hospedaria. Então, na verdade, o que eu faço para os outros é aquilo que eu gostaria que as pessoas fizessem para mim, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Então, falar de ação social, falar de projeto social, falar de compaixão, falar da construção do barracão, é a fé que se move, né? A fé na prática, né? A fé em ação, né? Não uma fé morta, né? Uma fé só de palavras, só de púlpito, só de... Essa aí não move montanhas. Você falou da fé teórica só, né? Sim. Eu sempre fui muito ativo, né, Denner? Você me conhece. Sim. Você sabe que... você falou das minhas medalhas, né? Esse quadro de 135 medalhas, eu tenho mais medalhas, o site está desatualizado, porque de vez em quando eu ainda me arrisco, né? Já fazem 12 anos que eu parei de competir, parei de treinar para competição, nunca mais treinei repetição de golpe, eu só dou aulas há 12 anos, e quando eu pendurei o kimono, eu pendurei para valer, só que de vez em quando meus alunos pedem para eu lutar, meu filho quer ver eu lutar, e eu vou daquele jeito, né? Então, eu acabo ganhando, acabo perdendo e até mostro para os meus alunos que a vida ela é construída através de vitórias e derrotas, e o nosso esporte ensina isso, o judô, o jiu-jitsu. Para você aprender a derrubar alguém, você tem que aprender a cair. Entendeu? É verdade. E a vida faz isso com a gente. A vida bate forte, a vida bate dolorido,
né? Tem um versículo da Bíblia que fala que é melhor você ter para dar do que pedir, né? E eu sinto isso na pele, né? Porque eu faço questão de distribuir aquilo que eu tenho, e quando eu peço para os outros, não peço para mim, mas eu vejo que é muito mais gostoso a gente dar do que pedir, entendeu? E essa questão de medalha, de competição, Denner, era para eu ter muito mais medalhas, só que eu comecei em 86. Em 86, não tinha tanta competição que nem agora. Agora, todo final de semana, você pode escolher se você quer lutar sábado, domingo, Domingo. sei Sexta-feira, lá, alguns, né? sexta. Tem campeonato sexta, sábado, domingo. Então, vamos supor, se o cara começar a competir agora, Denner, em menos de um ano, ele pode ter 100 medalhas. Verdade. Na minha época, tinha uma competição a cada 2 meses, a cada 3 meses. E eram longe as competições, eram em outras cidades, em outros estados, né? Até que eu consegui fazer bastante com um pouco que eu sabia, com um pouco que eu sei, com um pouco que eu tenho. Eu consegui fazer um quadro de medalha bonito. Mas tá tudo enferrujado, cara. Medalha é só um detalhe. Eu não julgo a pessoa pela quantidade de medalha, pela quantidade de vitória, ou pelos títulos que ela tem, assim como esse título de cidadão paulinense. Eu julgo a pessoa pelo caráter, pela honestidade, pela hombridade. Se a pessoa é um bom pai, é um bom filho, é um bom professor, é um bom amigo, Se a pessoa for boa nisso aí, e for boa tecnicamente, pode ser o cara que entra lá e perde todas as lutas. Para mim, ele vai ser o melhor, entendeu? Porque a filosofia vai além de uma medalha. Verdade, Fio. Como você falou, a medalha ela vai enferrujar uma hora, ela vai desaparecer. Tem uma história interessante que uma vez eu ouvi alguém contando, né? Que às vezes as pessoas lembram, né, dos fatos, né, e homenageia a quem foi grande autores de música ou fez parte da história de uma maneira muito importante. E eu ouvi a história de alguém que foi uma coisa pura coincidência, também não sei se isso é inventado, mas vou contar como eu ouvi. Que esse camarada ele morava numa cidade da Europa, ele era músico também e ele foi numa peixaria e ele pediu lá um tipo de um peixe e o camarada enrolou um papel, né? E ele observou aquele papel tinha alguma coisa que chamou a atenção. E quando ele desenrolou esse papel, quando ele chegou em casa, ele viu que era, se eu não me engano, né, era um papel com músicas escrito à mão, originais, se eu não me engano, de Beethoven. E esse camarada voltou lá desesperado nesse lugar e procurou mais o que esse cara da peixaria estava enrolando. E parece que ele encontrou algumas preciosidades lá que nem o cara sabia. Quer dizer, ficou algo da história que era escrito na mão desse músico, né, do Beethoven, e alguém da família, não sei se alguém acabou perdendo, jogando fora, e esse camarada, de alguma maneira, chegou até ele e estava enrolando peixe. Quer dizer, aquela música que o tornou famoso, hoje, né, a gente sabe da grande fama de Beethoven, né, ficou apenas na história mesmo, que nem os seus escritos originais foram, vamos dizer assim, respeitados, né? Ou teve uma honra, né? Ou quem hoje não gostaria de ter um original do Beethoven, deve valer milhões isso daí. Então, isso é verdade. As nossas medalhas, um dia elas vão ser esquecidas, mas a nossa história e a história que você está escrevendo nunca vai ser esquecida, nunca vai ser apagada. E aqui também fala que você é conhecido também como Pastor Feu. Você continua pregando ainda, ministrando, ensinando? Como é que está essa situação? Poder, assim como eu falei que a vida bate forte, bate dolorido, né? Eu fiquei casado durante 10 anos, né? Durante 10 anos eu fiquei ministrando, né? Eu me converti há 12 anos e a minha conversão foi muito genuína. Então, no primeiro mês eu já estava me envolvendo com os trabalhos da igreja, né? Em 30 dias eu desci as águas, eu me batizei, e aí eu comecei a trabalhar com o Jesus e Judô para Todos dentro da igreja. E aí eu comecei a desenvolver um dom de cura e libertação e me aprofundei nisso, né? Em jejum, em oração, em posição de mão. Então eu fui consagrado muito rápido como obreiro, depois como presbítero, depois como evangelista.
e, por fim, como pastor, né? E após o meu divórcio, eu resolvi parar de pastorear, né? Então, de púlpito, né, eu não prego mais, até que Deus restaure algo ou alguma coisa, uma nova família, uma nova direção, né? Então, eu levo muito a sério, né? Principalmente que um cego não pode guiar outro cego, entendeu? Então, eu não gosto de palavras ao vento, eu gosto de ser exemplo. Então, eu acho que a palavra ela tem um poder muito forte, mas o exemplo é tão forte quanto a palavra. Então, se eu falo alguma coisa de púlpito que eu não estou vivendo no momento, né, então eu prefiro não falar. Eu prefiro fazer o evangelismo tete a tete, cara a cara, prego no tatame para os meus alunos, né? Nós fazemos oração, todo final de treino nós oramos, né? Então, o temor a Deus continua, mas o ministério de pregação parou. Esse aí está parado há uns 2 anos. E eu preguei quase que no Brasil inteiro, viu? Não, eu preguei sei. preguei no Monte Oreb, lá onde o Cláudio Duarte começou, no Rio de Janeiro, Bola de Neve, a Bola de Neve aí na Turiaçu, em São Paulo, cara, que é gigante. Por acaso você não chegou aí na Bola de Neve da BR-116, não, né? Ou foi nessa Turiaçu que você foi? Mas foi na Turiaçu, uma muito grande. Ah, tá. No dia foi muito bonito, porque nós tivemos a conversão de um travesti, foi assim algo que ele chegou assim bem resistente mesmo, né? Mas se emocionou no meio da palavra e no apelo, estava em plantos no altar me abraçando. Então é algo que mexe comigo até hoje, né? Esse ministério meu de cura e libertação é algo que mexe comigo muito forte até hoje, porque eu vi grandes milagres e prodígios da parte de Deus. Amém. Então, quem já pisou no Santo dos Santos, eu até me emociono porque realmente é algo que eu pretendo voltar a fazer. Mas quando eu estiver bem em ordem com a minha vida, principalmente com a instituição família, que é o que eu levo mais a sério. Então, eu conheço bem esse lado seu também, né, espiritual, né? E eu já ouvi alguns sermões seus, né? Eu fico muito contente, cara, por poder, né, saber que você está passando por um momento difícil, mas eu estou contente porque você tem essa interpretação, né, dessa situação que você está vivendo agora, mas que acredita que, de alguma maneira, né, Deus vai mostrar por qual caminho que a gente deve trilhar, de que maneira Ele quer que nós trilhemos, né? Eu também tenho entendido que Deus está te usando nesse trabalho de ação social. Como que surgiu a ideia de você colocar em prática tudo que você aprendeu no judô, no jiu-jitsu, e fazer isso como um trabalho de ação social? Porque você disse que tinha um galpão, né, que era da igreja, que foi onde que eu te visitei, conheci todo o projeto lá, que era um lugar maravilhoso, muito grande também. E aí você começou com esse galpão que vocês, que é da propriedade de vocês lá, né, da ONG. Não é uma ONG, né, Fê? Isso aí foi uma doação familiar. Foi doação familiar. Num processo de herança, Sim. A minha família doou esse terreno para o projeto social. Enquanto existir projeto social, é do projeto social. Amém. Mas foi só o terreno, né? Nós construímos lá com dinheiro de doação, com vaquinha que a gente faz na internet. Sim. Você viu o tamanho do nosso barracão lá e a estrutura que nós conseguimos chegar com doação. Respondendo a sua pergunta, Denner, você terminou a pergunta? Ou não? Não, pode falar, depois eu pergunto outra coisa. Não, então, como é... Qual era a pergunta mesmo? Olha, assim, quando você iniciou a ideia de ação social, como é que foi que cresceu essa ideia na tua cabeça? Ah, tá. De começar então, com as crianças, né? Com crianças ou com jovens e adultos. Quando que você teve a ideia de falar, eu vou fazer esse projeto, né? Por que se começou esse projeto? Foi natural, né? Não sei se foi natural ou se foi sobrenatural, porque foi no processo de conversão. Eu percebi que eu devia muito para Deus, entendeu?
que Deus tinha me dado durante toda a minha vida tudo que eu quis, me deu muitos livramentos, uma família maravilhosa, né? Pais maravilhosos, irmãos, amigos, saúde, lazer, livramentos de acidente. Eu comecei a ter um entendimento do mundo espiritual e o mundo espiritual se materializou na minha mente e eu falei, poxa vida, eu tenho que fazer algo de Deus, para Deus, né? E aí nasceu o projeto social, porque era o que eu sabia fazer. Eu cheguei na igreja como todos chegam, né? Eu cheguei na igreja meio malucão, né, cara? Eu gostava de dar porrada na rua, né? Eu gostava muito de balada, de confusão. Eu cheguei na igreja bem torto ali para o carpinteiro Jesus dar um jeito naquela madeira. Então, e foi isso. E eu percebi que, poxa vida, que a minha vida até aquele momento não estava fazendo muito sentido, entendeu? Que o verdadeiro sentido da vida era constituir uma família, casar, ter filho e fazer algo para o próximo. E aquilo se enraizou em mim de uma tal maneira que eu descobri uma alegria muito grande, uma realização pessoal, né? E uma forma de agradecer a Deus, de ter gratidão a Deus pelo que Deus é, né? Porque Ele nos amou primeiro, perdoador, galardoador, fiel, é amigo, é amoroso, cuidadoso, bondoso. Então eu comecei a ver as qualidades de Deus, né? E eu falei, poxa, eu tenho um Deus tão bom e vou viver a minha vida, a minha pequenez de forma individual, sem distribuir aquilo que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, o dom que Deus me deu. E essa parte do dom, você vê que eu fiz um caminho inverso a todos os grandes nomes do jiu-jitsu, que conseguiram tudo através da luta, através das competições, através do MMA, monstros consagrados, né? Quando eu falo monstro, é coisa boa, né? O cara é um monstro daquilo que ele faz, né? Eles se consagraram porque ou eles tinham um sobrenome familiar, né? Ou eles lutaram muito para isso. E eu também lutei, só que eu não fui conhecido e reconhecido pelas minhas medalhas, né? Eu comecei a mostrar na internet quem eu era e ensinar, transmitir o meu conhecimento. É aquilo que o professor faz. Ele aprende e ele transmite aquilo que ele aprendeu e, melhor ainda, se ele praticar o que ele ensina, entendeu? Porque muitos ensinam e não praticam. Então, eu comecei a mostrar na internet, hoje eu tenho 1 milhão de seguidores. Sim. 700 mil no YouTube, 110 mil no Instagram, 100 mil no Facebook, enfim, é 1 milhão de seguidores, mais de 100 milhões de visualizações. Você consegue mensurar esse número? Então, assim, eu não sou nenhum Grace, eu não sou nenhum Fábio Gurgel, entendeu? Eu não sou nenhum, sabe, cara, nenhum desses caras. Mas as pessoas... Hoje nós somos em 37 equipes. Você é um associado meu. Sim. A Felby DJ nasceu há 2 anos, a equipe, e nós somos em 37. Lembra quando eu falei que nós plantamos e Deus dá o crescimento? Sim, lembro. Eu jamais imaginei que ia chegar onde chegou. Entendeu? E eu nunca fiz para que acontecesse isso. Eu sempre fiz para Deus. Né? Eu resolvi abrir uma equipe Felby DJ pelas pessoas que queriam se filiar a mim. Não, eu não quero ir para nenhuma outra equipe. Eu quero representar você pelo que você é, pelo que você transmite, pelo que você fala, pelo que você passa. Então, eu fiz um caminho inverso no mundo do jiu-jitsu, né? No mundo das artes marciais, onde o cara tem que provar que ele é bom através da porrada. Eu já tinha parado de sair na porrada.
né? Eu já não lutava mais. E eu vim do judô, que é uma coisa que existe até hoje um preconceito entre o jiu-jitsu e o judô. Porque o cara veio do judô, porque o cara veio do jiu-jitsu. Mas, enfim, eu fui lá e conquistei a minha faixa preta. E mais ainda, eu conquistei o respeito de quem não me respeitava. Né? Então, por isso que de vez em quando eu ainda vou em uma ou outra competição para mostrar que a faixa preta está bem amarrada na cintura. Falta alguns títulos ainda que eu quero buscar, porque o sangue de competidor corre na minha veia, eu só não tenho tempo para treinar. Então, eu vejo que se eu não treinar para lutar, eu vou lá servir de degrau para os outros. Eu também não quero. Eu sou um cara humilde, mas eu não sou um babaca, né? Entendeu? Eu não quero servir de degrau para ninguém. Então é isso, Denner. Você já treinou comigo, você sabe que mais aperta. Então, deixa eu falar. Para falar a verdade, eu sabia que você tinha bastante medalha, né? Eu sabia que você tinha ganho bastante coisa, mas eu não sabia que era tudo isso. Quando eu cheguei aí para receber o certificado com você, né? Abrindo a primeira escola, e aí o que acontece? A gente fez aquele treino, eu acho que nós treinamos 1h30 com a equipe toda lá. E eu falei, bom, nunca tinha lutado com o Feu, né? Eu vou lutar hoje. E eu lutei. Cara, é verdade, eu nunca tinha lutado. Você queria arrancar meu pescoço, né? Não, eu falei, vou arrancar a cabeça desse cara fora, mano. Eu tenho que mostrar para ele que eu luto. Cara, mas aí eu vou te falar, sem brincadeira nenhuma, né? Isso é normal, isso acontecer. Eu tenho só 15 anos no jiu-jitsu. Ô, Denner, pra turma que não sabe, você é faixa preta, né, velho? Faixa preta duro. Não, na orelha de repolho. Cara, é só orelha. Aí, cara, quando eu fui lutar com você, eu fiquei 1 hora, eu não desistia, cara, porque eu apanhei uma vez, eu apanhei 2 vezes, eu apanhei 3 vezes. Lógico que eu perdi as contas, de quantas vezes eu apanhei. Cara, e aí eu relembro aquilo que até eu não estou me comparando ao Hélio Gracie, nem te comparando ao Kimura, mas você está ali no nível desses caras. Que o Hélio Gracie, quando ele foi lutar com o Kimura, ele parecia que estava dentro de um liquidificador, cara. E eu senti isso, mano. E não tinha, cara, não tinha desculpa, não tinha, cara, não dava certo, não dava certo, aqui foi caramba, meu. É óbvio, né, cara? Quem treina muito, quem dá aula há muito tempo, que está enraizado, né, nessa arte marcial há anos, tem uma experiência muito longa. Então, eu sou honrado, cara, de verdade, por conhecer você. Eu sou honrado de verdade por fazer parte da equipe. Eu tenho uma honra, cara, porque eu não lembro quantos inscritos você tinha. Eu postava lá, falava nos seus vídeos, você sempre respondia, sempre foi uma pessoa... Hoje não tem, óbvio, 700 mil inscritos, não tem como você responder para todo mundo. E aí foi quando nós começamos a conversar, fazíamos parte da mesma equipe, né, daquela equipe lá, não precisa citar o nome, e aí eu fui conhecer o projeto, tudo, me apaixonei por tudo isso, né, e amei a ideia de fazer parte da equipe Feu BJJ. Eu já estou um pouquinho afastado, né, do tatame, estou voltando agora, nós vamos ter uma equipe aqui na igreja e provavelmente num trabalho de ação social. E as duas equipes vão chamar Feu BJJ. Você fica tranquilo quanto a isso, né? Porque eu estou num lugar, não consigo representar o nome da nossa equipe, porque estou convidado por uma outra equipe, fui recebido lá, porque eu não tenho aqui perto da onde eu moro, em Taboão da Serra, uma equipe da Feu. Né? Eu sempre gosto de me justificar quando eu falo isso, porque eu não quero demonstrar que eu fui ingrato, que eu não pude corresponder. Mas você sabe que você tem toda a liberdade comigo, né? Não, eu sei. Toda a liberdade. Aliás, os meus franqueados, não é franquia, não é franquia, a equipe é nossa, né? A pessoa que chega lá na Feu BJJ para se associar à Feu BJJ, a primeira coisa que eu falo, a equipe é nossa. A equipe não é minha, né? A equipe é nossa. E a equipe sendo nossa, eu acredito que todos vão trabalhar em prol da família, e a família crescendo, todo mundo vai ganhar com isso, o jiu-jitsu vai ganhar com isso, as pessoas vão ganhar com isso, e a gente sempre consegue chegar num denominador comum, né? Sou um cara muito fácil de ser finalizado por esse lado afetivo, né? Esse lado carinhoso. As pessoas me finalizam muito por esse lado aí. Mas esse vem da sua personalidade, isso ninguém pode tirar de você, Phil. Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho sobre isso. Eu preciso aprender a falar não, né? Mas até agora... Ainda bem, cara, senão a gente não estava fazendo essa live, pô.
Deixa eu falar uma coisa. Ó, quais foram as maiores dificuldades quando você iniciou o projeto de ação social junto com o jiu-jitsu e o judô? O que você teve de dificuldade? Porque, cara, ninguém monta aquele projeto que você montou na igreja, naquele galpão da igreja, do jeito que você montou, sem ter nenhuma dificuldade. Não foi fácil, eu sei que não foi fácil. Mas quais foram as maiores dificuldades nos seus primeiros passos para aquele primeiro galpão da igreja onde você tinha um projeto? Então, Denner, eu vou resumir do começo. Não, rapidinho, tá tranquilo. Aquele não foi o primeiro galpão. Ah, tá. Nós começamos na igreja, no centro de Paulínia, com 3 meses de projeto social, nós tínhamos mais de 100 alunos dentro da igreja, e a igreja me ajudou a alugar um barracão, e aí esse barracão, que a gente chama de galpão, né? Vocês chamam de galpão, mas aqui a gente chama de barracão, esse galpão, ficou pequeno também, nós tivemos que alugar um maior, e Deus é tão bom que a igreja cresceu também, e nós tivemos que mudar de lugar lá do centro para um lugar maior, onde tinha aqueles 2 andares. Ah, tá. E aí o pastor, como ele alugou tudo e não estava fazendo nada com aquilo lá, com aquele andar vazio, ele falou, faz o seu projeto aí, até você terminar o seu galpão. Então, eu tive muito apoio do meu pastor, né? Eu tive, assim, um mentor na minha vida espiritual, um pastor que também nunca me falou não, entendeu? Com 30 dias de conversão, o pastor deu a chave da igreja na minha mão. Eu não sei quem era mais louco, se era ele ou se era eu, ou se ele teve uma visão divina de Deus. Deus deu uma visão para ele, cara. Eu tinha a chave da igreja. E pessoas que já eram ali da membresia há muitos anos não tinham o que eu tinha. Então, com 30 dias de convertido, eu cozinhava dentro da igreja, eu ficava lá, eu dava aula, eu entrava e saía, mudava os móveis de lugar, entendeu? Eu agitei lá, né? Então, eu entrei em choque com muita gente lá também. E que muita gente não sabe, eu criei um culto que era um culto para homens empresários. E esse culto de homens empresários, nós ensinávamos, né, doutrinávamos o homem a ser homem. E então era toda uma filosofia de empreendedorismo, tá? Mas com base na família, entendeu? Então, o marido que era agressivo saía mais manso, o cara que era mão de vaca saía mais mão aberta, o cara que roubava já não roubava mais, porque tinha toda essa doutrinação com os valores, né, dos homens de Deus, né? Então, foi um culto que eu toquei durante 4 anos, assim, e foi maravilhoso. Eu abracei muita coisa. Então, e por último, cheguei aí onde eu consegui o galpão, né? O pastor me deu todo o apoio, os comerciantes da cidade me deram todo o apoio, e sempre trabalhei também na igreja com pessoas pagantes e não pagantes. Porque é o seguinte, Denner, você vai fazer um projeto social na igreja? Ok. Você tem que ter uma triagem, Denner. Você tem que saber quem é o pai, quem é a mãe, tem carro, tem casa, tem emprego, tem. Você pode ajudar aqui a igreja com R$50? Porque esses R$50 vai para quem não tem carro, vai para quem não tem emprego, sim, vai para quem não tem kimono, vai para quem não tem chinelo, entendeu? Então, eu sempre fui realista, essa é a minha parte empresarial, né, de comerciante mesmo. Opa, peraí, meu amigo, você está chegando de carro zero aqui, vai treinar na Gracie Barra, cara. Entendeu? Vai treinar na Aliança, vai treinar numa academia particular, porque você tem condição. Entendeu? A não ser, é lógico, eu nunca falei isso. Entendeu? Eu tenho cara que chega lá no meu projeto social de BMW, de Mercedes-Benz,
Eu tenho grandes empresários que treinam lá, mas esses caras pagam, porque eles sabem que o dinheiro que eles estão pagando ali vai para quem não tem dinheiro, entendeu? Então, eu sempre trabalhei desse jeito. Você quer fazer jiu-jitsu num projeto social? Ok. Você quer totalmente gratuito? Ok. Como é que é a sua vida? Tem pai, tem mãe, tem emprego, não tem emprego, estuda, não estuda, trabalha, não trabalha. Então, peraí, pô, você está chegando de carro zero aqui e você quer treinar de graça? Não, não é assim, cara. Senão, qual ação social tem nisso aí? Então é o seguinte, é meio Robin Hood, hein? Não espalha, não. Tira do rico e dá pro pobre. Então, porque a questão disso tudo é o seguinte, nós temos falado bastante aqui no programa o que é ação social e o que é assistencialismo, né? A ideia também não é essa, apenas abrir as portas para todo mundo, fazer um trabalho só de ação social, que você acaba tornando esse trabalho, né, visando o projeto, o trabalho, para uma outra coisa, para um outro olhar, para uma outra situação. E a verdade mesmo, é claro, que você faz esse trabalho para ensinar arte marcial, como você é formado nisso, e também, como você tem feito, né, para que as crianças, os jovens, os adultos conheçam a palavra de Deus. E também tem essa questão do empresário, daquele que tem condição, não precisa ser empresário, mas pai de família, né, que tem carro, que tem trabalho e pode ajudar no projeto, né? Não apenas participando gratuitamente, mas financiando, porque é uma maneira das pessoas que estão ali, como você disse, ajudar os menos providos, aqueles que não têm condição financeira, né? Muitas vezes não tem nem para comprar kimono. As crianças que chegam lá, os jovens, os adultos que chegam lá e não têm condição de comprar kimono, como é que vocês têm feito? Nós conseguimos doar kimono para essas pessoas que não têm kimono, né? Às vezes as pessoas não têm até dente, nós conseguimos arrumar dentista, né? Às vezes não tem o que comer em casa, nós conseguimos colocar comida dentro da casa deles. É uma série de coisas, Denner, que aparece lá para a gente, entendeu? Até indigente nós já colocamos para morar uma semana lá no projeto até o cara se arrumar, até o cara voltar para a cidade dele e tal. É aquilo. Né? Então, essa história aí do indigente, os meus atletas brigaram comigo. Pô, professor, mas o cara é morador de rua. Eu falei, lógico que ele mora na rua, ninguém deixa ele entrar para dentro. Deixa ele entrar, vamos dar roupa, vamos dar banho, e depois nós mandamos ele meter o pé. A hora que ele tiver bom, ó, filho, mete o pé, né? Mas nessa situação que ele está, ele não vai se ressocializar nunca. Verdade. Então, vamos ressocializar ele. Deixa ele aqui uma semana, e todo mundo cuida bem dele, trata bem dele, coloca umas ideias boas na cabeça dele e depois ele vai embora. Entendeu? Então, eu tenho essas minhas alucinações, essas minhas loucuras que eu pego e faço mesmo. Então, se Deus manda fazer, eu faço. Tem alguns que podem até falar que é alucinação, isso é coisa de gente louca, né? Mas, meu amigo, se não tiver esses loucos, né, que entendem da circunstância, da dor do outro, né, que é a empatia, ninguém vai ajudar ninguém, né? Porque eu acho que o nosso natural, né, é ser mais egoísta, né? Nós somos muito egoístas, né? E a gente não gosta de compartilhar nada, não gosta de repartir nada, a gente tem dificuldade com isso. Você passa na rua, vê as pessoas pedindo dinheiro, a gente sempre pensa do lado, esse camarada vai comprar uma arma, vai acabar me dando tiro, ou a gente não consegue enxergar, né, que atrás daquela pessoa ali tem famílias também. É óbvio que muita gente está aí se aproveitando da situação, né, mas tem muita gente que está precisando. E a arte marcial, né, que você tem ensinado para as crianças, você tem alguma história ou tem algum exemplo que você gostaria de compartilhar com a gente do que aconteceu na vida de alguém através da mudança por causa da arte marcial? Eu tenho história de atleta minha que hoje está na seleção brasileira. Tenho história de atleta meu que tá no Canadá. Tem história de atleta meu que era para dar tudo errado na vida do cara, né? Aquele cara bem... E hoje é pai de família, entendeu? É casado, tem filho, né? Tem história até de assaltante de banco que se converteu e hoje é pastor. Então, é esse o meu papel na sociedade. Então, eu tenho várias histórias, né? Tem história de aluno meu que voltou essa semana,
falando, professor, se eu tivesse te ouvido há 10 anos atrás, minha vida não estaria o inferno que está hoje. Entendeu? Então, tem histórias boas e histórias ruins, né? História de pessoa que não quis seguir aquele caminho e não teve uma segunda chance na vida, acabou morrendo, né? Então, nós temos histórias de superação e temos histórias tristes. São 10 anos de trabalho, né? Social. 10 anos de trabalho social, a gente vê muita coisa, né, Denner? Ô, Feu, nesse seu trabalho de ação social que você tem feito aí, sim, você pode falar assim, do coração mesmo. Que nota que você daria para esse seu trabalho? Você começou o projeto há bastante tempo já atrás. Se você fosse olhar, né, vamos voltar um pouquinho aí. Que nota que você daria hoje para o teu projeto? Nota 5, cara. Eu errei muito. Tá. Eu errei muito. Você deu 5, mas o que você mudaria? Talvez eu seria melhor com as pessoas. Eu acho que algumas pessoas eu errei, entendeu? Eu acho que algumas pessoas eu fui muito duro. Não sei, acho que meu lado italiano, né? Muito carcamano. Eu sei. Eu acho que com algumas pessoas eu fui muito duro, Odener. Uhum. Então hoje meu coração está mais sereno, está mais acolhedor. Mas é isso, tem muita coisa para melhorar ainda. Tem muita coisa. Tenho que aprender muita coisa ainda. Mas é errando que se aprende, porque tem que dar a cara para bater, tem que encarar muita coisa aí, cara, matar muitos leões e engolir muito sapo, mas faria tudo de novo. Faria tudo de novo, faria melhor. Mas como não dá para voltar o tempo, eu quero ir melhorando a cada dia. Eu acho que nota 10 nunca vai ter, mas eu sempre vou estar em busca desse 10 aí. Sempre vou estar buscando. Caindo e levantando. Então, mas se você pensar um pouquinho, né? Tá dentro de uma pergunta que eu ia fazer para você aqui. Olhando, vamos supor aí, colocar 20 anos atrás. Vamos voltar 20 anos atrás. Você conseguiria, por exemplo, vislumbrar ou ter uma fagulha da ideia daquilo que você chegou a se tornar hoje, cara? Jamais. Há 20 anos atrás, eu era mais louco que o Batman. Então, e por causa disso, da realidade que você está vivendo hoje, daquilo que você era 20 anos atrás, você falou que o responsável disso foi por causa da sua conversão, correto? Correto. Além do teu pastor, essa pessoa aí que você também falou, tem alguém mais na história aí que te deu, vamos dizer assim, um rumo legal para a tua vida? Ô, Denner, eu não consigo enxergar. Meu pastor também até era um pouco ausente, né? Uhum. Ele me apoiava, ele dava o apoio, o suporte, mas eu acredito que foi mesmo uma visão divina, uma inspiração divina, totalmente espiritual. Acredito que eu fui um míssil teleguiado do Espírito Santo, entendeu? Eu, eu fazia incansavelmente e às vezes eu nem entendia o que eu estava fazendo, mas eu estava sendo movido por uma visão, entendeu? Estava sendo movido totalmente pela fé, que é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Então, eu não consigo te explicar com palavras, até mesmo a minha conversão é muito difícil eu explicar com palavras, né? Porque na minha conversão eu tive visões espirituais, né? Que eu não esqueço até hoje. Então, foi muito forte. Eu tive um encontro fulminante com Deus. Foi fulminante. Foi algo que talvez eu tenha buscado a minha vida inteira como cristão e durante um dia eu tive esse encontro em um culto.
E nesse culto foi a igreja que eu aceitei Jesus, foi a igreja que eu me converti, porque eu era católico, praticante, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz catequese, fiz o catecismo, fiz tudo que era para fazer, ia na missa, mas nunca tinha sentido Deus. E sempre quis sentir. Só que quando eu senti, foi como se fosse Jacó. Nunca mais voltei igual. Amém. Nunca mais. Amém. Nunca mais, cara. Nunca mais consegui ser o mesmo homem. Não, isso é bom. Graças a Deus. Lógico. Ô, Feu, agora só mais 3 perguntinhas, tá? Ô, cara, você me fez chorar aqui, velho. Não, desculpa, pô. Eu não vou ficar emocionado. Mas é bom, cara. Para o nosso passado, a gente lembra... Ah, Feu. Eu acabo de estar emocionado. Vamos lá. Feu, até onde você planeja chegar com esse seu projeto aí? Tem algum limite? Qual o tamanho desse sonho? Não sei, cara. Eu não sei onde que isso vai parar dele. Eu me assusto, cara, toda vez que eu vejo gente chegando de tudo quanto é país, de tudo quanto é estado, cara, de tudo quanto é lugar. Eu me assusto, cara. Eu fico assustado, eu falo que é muita responsabilidade para mim, porque a quem muito é dado, muito é requerido, né, cara? Então, eu morro de medo, cara. Eu morro de medo. Eu morro de medo. Não sei dele, não sei onde vai parar, cara. Não sei. Você tem recebido bastante jovens aí, né? Eu vi esses dias alguns jovens que têm aparecido por aí, né? O Micael Galvão, né? O nome do menino? Micael Galvão veio, ele passou um dia aqui, né? Mas ele veio que é um monstro mesmo, com a né? equipe dele. Micael Galvão, ele veio com o pai, com mais 3 alunos, com mais 2 alunos. Quando era faixa azul ainda, veio com o Melk. Pessoal sensacional. Tá voando também pelo mundo inteiro, Micael. Eu vi. Deixa eu ver aqui. Eu até vi esses dias aí você falando desse menino, né? O Tapioca. Quem que era o Tapioca? O Tapioca, ele tá aqui com a gente. O Tapioca, ele é um menino que ele andou mais de 1.000 quilômetros para poder lutar um campeonato. E ele fez um vídeo, né, dele na estrada, andando de dia, andando de noite, atravessando o estado para poder lutar um campeonato. E aí eu criei uma vaquinha na internet, trouxemos ele para cá e ele já está há mais de um ano aqui. Lutou um campeonato final de semana passada no Rio de Janeiro de MMA, lutou bem pra caramba. Ele já está lutando em MMA também. Ele já está quase que profissional, né? Ele está tentando formar um cartel de luta para poder entrar num evento grande, né? Que chama Sherdog. Mas eu vou falar cartel porque o pessoal vai entender melhor. Não, entendi. Né? Tá tentando ranquear. Tá com a gente até hoje, o Tapioca. Conseguimos uma academia de MMA para ele treinar, porque eu não dou aula de MMA. Uhum. Também não sou louco de fazer aquilo que eu não sei, né? Tá certo. Então, dou aula de judô e de jiu-jitsu. Porrada, o cara tem que saber também dar porrada, né? Se o cara for me dar uma porrada, eu vou desviar e vou agarrar ele e jogar ele pro chão. Não vou trocar porrada com ninguém. Ô, Feu, qual que é, você tem ideia, ou você poderia descrever aí, qual que é o maior legado do Feu DJ? Tem um vídeo meu na internet que o vídeo tem o título assim: vídeo que chocou o mundo das artes marciais. Eu sei. É um vídeo que tem mais de 1,5 milhão de visualizações. Verdade. Quem quiser saber qual é o meu legado, assiste esse vídeo. O vídeo que chocou o mundo das artes marciais. Tem vários reposts desse vídeo em outros canais, em outros lugares. Pode assistir. O vídeo é para todo mundo. Depois quem gostar eu vou deixar no link aqui, tá? Tem pessoas que baixaram esse vídeo para poder ouvir como mensagem
de vida. Sim, sim. Esse é o meu, esse é o Esse é seu meu legado. legado. Essa foi fácil de responder. O teu menino está com quantos anos, Fê? Vai fazer 9. 9 anos. Legal. Ô, Feu, agora para a gente terminar aqui, quem que é o Feu BDJ e quem que é o Jefferson Januzelli? Eu vou falar aqui para vocês. Inspirado num pastor também que eu segui durante muito tempo e que as palavras dele, a visão dele de Deus mexeu muito comigo também, né? E esse pastor, ele falava assim: eu sou um homem pequeno, de uma cidade pequena, com pequenas pretensões, movido pela fé. Esse é o Feu, esse é o Jefferson. Nada mais, nada menos que isso. Feu, de coração, eu quero agradecer pela sua... Você tem um coração enorme, né? Estou falando praticamente a mesma coisa, mas você tem um coração enorme. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, pela nossa amizade também, né? Nós nos conhecemos já há um bocado de tempo. Como eu disse, né? Eu sou muito feliz porque Deus colocou algumas pessoas no meu caminho, né? E você foi uma dessas pessoas que Deus colocou no meu caminho e sempre você veio para me abençoar, sempre, cara, sempre me abençoou. Eu quero agradecer também pela oportunidade que você teve de participar dessa live e principalmente mais pela paciência, porque nós tivemos alguns problemas técnicos, mas isso aí já foi superado agora, que nós estamos chegando no final dessa nossa live, dessa nossa conversa aqui. Então, Feu, vou continuar colocando você nas minhas orações. Eu agradeço a Deus por esse momento aqui, principalmente por te conhecer, cara. Obrigado, Nunca Guilherme. imaginaria, não, é verdade, eu nunca imaginaria. Você sabe que você é uma pessoa especial para mim também, né? Como todos, mas você é muito especial porque você foi meu primeiro aluno certificado. Verdade. A primeira escola foi o BJJ, né? A primeira, né? Não, a primeira foi eu. Tô brincando. Você foi o cara que acreditou quando eu falei, Denner, vou sair da nossa equipe para ter a minha equipe. Eu sei. Você falou, eu vou estar com você. Então você foi aquele gás, né? Aquele... Vamos que vamos. Vai que eu tô junto. Então eu que tenho que te agradecer, né? Eu sou muito grato também pela sua vida, né? Sua família linda, maravilhosa, o trabalho que você vem desenvolvendo ao longo de anos e você vai colher. Isso é fato. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. É a lei universal. Se as pessoas não quiserem chamar de lei divina do plantio e da colheita, é a lei universal da ação e da reação. Pode crer que você vai colher, cara. Amém, cara. Fê, obrigado. Quer finalizar com alguma palavra, alguma frase, ou quer apenas se despedir? O que eu falei para você serve para as pessoas que estão assistindo também. Tenha fé em Deus, que Ele é galardoador. E Deus é fiel. Obrigado, viu, meu querido? Fê, obrigado a você. Eu quero agradecer a você também que está assistindo conosco essa live que foi gravada. Depois deixa no comentário aqui do vídeo o que você experimentou, o que você entendeu de tudo aquilo que foi dito. O trabalho de ação social do Fê é maravilhoso. E depois, se ele me permitir, eu vou deixar também na descrição do vídeo o endereço de onde que ele tem esse projeto, para que você possa ir lá pessoalmente conhecer. Estamos abertos para visita. Pode receber visita. O Fê tem muita gente que eu acho que ele tem fãs, né? O Fê tem fãs, eu sei disso. E eu pude ver naquela vez, Fê, que teve aquele campeonato, né? Que você, o HG apareceram lá, foi uma loucura. Foi uma loucura que eles entraram dentro do ginásio. Olha, foi uma loucura. Então, o Fê, ele já é um camarada, né? Já que tem bastante fãs. Gente, Deus abençoe o seu coração, abençoe a sua vida. Muito obrigado por você ter participado conosco aí, mesmo que foi nesse programa gravado. No canal aqui, vou deixar aqui também o endereço do canal do Feu, tá? Aqui na descrição do vídeo.
Deixa seus comentários, deixa o seu like, como o pastor Carlos sempre fala. Também, se você não gostou, pode deixar também o seu dislike. Deus abençoe, muito obrigado. Até logo. Deus abençoe a todos.